Olá, meus queridos anjos iluminados. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Vamos lá, 2 Live Pix. Material inédito, só você encontrar aqui. Análise de personagens, fatos históricos e tudo mais, só se encontra aqui. Não se esqueça, tem o meu novo canal, Angel Esotérico. Vamos falar sobre esoterismo, magias e tudo mais. Então segue a gente lá também. E hoje, pessoal do QG, vamos falar nada mais, nada menos sobre Rhino, sim, aquele vilão do Homem-Aranha brutal, Alexander Matravsky Sofsky, o um matão da máfia russa, aceitou voluntariamente tratamentos químicos radioativos de raio gama, por causa que deram poder para aumentar a força que tem Hulk, transformando-se num mutante humano com força sobre-humana. Ele é sobre-humano, pode correr e atropelar qualquer oponente. A armadura de pele é tão resistente a armas de fogo em temperaturas externas, as grandes, até corrosivos. Pode perfurar um aço com 2 polegadas de espessura. Primeira aparição: Homem-Aranha, em 1966, enfrentando o Homem-Aranha após uma invasão da máfia russa, capturado e aprisionado. Laboratório Rebelião. Após fugir, ele destrói o laboratório e os patrocinadores. Enfrenta então nosso querido gigante de Esmeralda, Hulk, em tentativa de melhorar sua armadura. Ele participa do CC Sinistro, dos Eminados do Inferno, Thunderbolts, e sempre com força bruta. As missões que envolvem Homem-Aranha, ele é até o Pantera Negra. Ele tenta vencer. A penitência temporária em Hitter's Landing, na Pegasus, fugiu várias ocasiões. Teve a ajuda do nosso querido Punisher, mas compensação quase o levou para o Vasco. Seu traje, primeiro foi feito com rompimento molecular, forjado no acidente com foguete, impossível de remover. Sua versão melhorada, Just Hammer, mais tarde, queria um traje destacável, com mais síntese. Preferia o modelo original, após o acidente colar uniforme permanentemente no seu corpo. Personagem, bruto de bom coração, falta astúcia, exige um código próprio de virtudes. Busca com normalidade, ao longo dos anos, remover o traje para voltar a uma vida normal. Esse desejo de cura é motivado por algumas de suas ações anti-heróis, se você for ver. Nos filmes ele apareceu como Paul Giamatti, que interpretou a versão do homem, uma versão humana com traje mecânico em Incrível Homem-Aranha 2 em 2014. E em uma versão aparece em Kraken, Kraken, o Caçador, em 24, filme que saiu ano passado. Agora vamos fazer uma análise mais detalhada. Ganância, máfia russa e Dostoiévski. Sim, é russo, ou tem Dostoiévski, ou tem Engels, ou tem Marx, sempre vai ter essa linha, se você for ver. Tem Stalin, coisa do tipo, então você tem que acostumar. Alexander era conhecido como Rhino em um dos vilões mais subestimados do universo Marvel. À primeira vista, ele aparece apenas mais um antagonista com força bruta e pouca inteligência. Um peão no meio de super-heróis intelectualmente sofisticados. Homem-Aranha é moralmente dividido com o Justiceiro, mas a análise mais profunda e trágica do personagem é um complexo simbólico. Neste momento, vemos que, além da superfície blindada de Rhino, exploraremos seu corpo fundido com aço. Sua mente atravessa pela dor e pelo coração perdido no abismo da ganância. Tudo isso na luz filosófica de Dostoiévski. Veremos Alexander representa o moderno aprisionamento da tecnologia russa, o autoritarismo da ciência e a violência estatal. Alexander, antes de Rino, Alexei, era era apenas um homem russo comum, pobre, marginalizado, vítima das estruturas sociais que cercavam suas oportunidades reais, mergulhou no submundo do crime. Foi voluntariamente
para um projeto de engenharia biotecnológica que prometia força sobre-humana e riqueza. Aceitou ser cobaia da cientista soviético, que transformou, atrás de uma radiação gama, procedimentos invasivos em um ser indestrutível. Após isso, simples, dinheiro e poder, ele sonhava em salvar o mundo. Ele queria fugir da miséria, assim como Dostoiévski. Alexei escolheu um trabalho, um atalho, um pacto de diabo científico, pagou um preço. Para Dostoiévski, o sofrimento é a principal via de autoconhecimento. Personagens como Ratovski, de Crime e Castigo, Miskin, o Idiota, o Ninista do Ivan, dos irmãos Karkarov, revelam o quão fundo o humano pode cair e se perder nas conexões da alma. Rino, nesse contexto, é o homem do subterrâneo. Ele é o termo usado pelo autor que seu romance homônimo descrever o sujeito moderno, amargurado, ressentimento, incapaz de integrar a sociedade. Vive nas sombras, prisioneiro do seu corpo, escravo da sua história. O traje de uma armadura literal e simbólica que impede o ser humano é sua prisão de carne mental, a punição por ter vendido sua dignidade em troca de poder. Alexei não é um sádico, ele é um vilão. Ele é um clássico com planos de dominação mundial. Ele, no fundo, ele é um sobrevivente é, corrompido por um sistema que recompensa a brutalidade e submissão. E sua escolha, transformar Rino, foi motivada pela ganância. Rino, representa a forma da ganância profunda, o desejo mais do que si, é transcender as próprias condições fáceis, mesmo que destrutíveis. Ranaskovski, ele acredita que ultrapassar a moral comum se torna grande, mas o resultado é trágico. Encontrar grandeza é apenas alienação. Ele percebe tarde demais que trocou a vida miserável pela essência monstruosa, o corpo blindado que ele protege pela angústia. A força extrema não cura o vazio, o que apenas é o símbolo da ascensão de se tornar-se um fardo existencial. O experimento que criou o Rhino é o reflexo da armamentista da antiga União Soviética, inspirado nas ideologias de controle. A ciência soviética muitas vezes ignorou os limites éticos, o progresso, projetos secretos, radiação, modificação genética, armas biológicas, controle mental, sempre foram reais. Rhino, na ficção, revela essa realidade. Ele é um produto final de um sistema que vê apenas o homem como engrenagem, a transformação da metáfora de milhões de indivíduos para ficar um altar técnico, segundo Stalin, KGB e o laboratório. Como escreve Dostoiévski, destruir a crença do homem, ele é uma máquina. Tudo que estará permitido é o traje do Rhino, mais do que uma armadura. É a morte do espírito humano diante de uma tirania real. Segundo Nietzsche, ao decorrer dos pensamentos de Ubermask, o super-homem de Alexei é um oposto de anti-herói, um homem-máquina que não acende, mas afunda. A Marvel desenha essa besta que avança de forma brutal, mas em direção incapaz de mudar seu rumo. É o retrato do homem moderno, lotado de poder, mas vazio no seu sentido. Ele se tornou, mas perdeu tudo o que fazia fazer humano: tato, ternura, dúvida, beleza. Como um golem soviético, está preso no corpo grotesco, uma alegoria aos indivíduos que são descartados e esquecidos nos regimes totalitários. Em muitos arcos da Marvel, Rhino tenta reformar em a busca da vida normal, paixões comuns, tranquilidade, mas seu corpo denuncia. A cada tentativa de redenção, ele é puxado para a volta do submundo, se você for ver. Por quê? A sociedade não esquece, porque o próprio Alexei, o próprio Rhino, não consegue escapar daquilo que deixou poderoso. Dostoiévski entenderia a perfeição de Crime e Castigo,
que Rakonoski tenta justificar o crime e é consumido pela culpa. Só encontra paz ao se ajoelhar diante da fé do arrependimento. Rino não tem essa chance, ele não pode mais se ajoelhar. O seu corpo não permite. Sua penitência é viver aprisionado. A história de Rino, portanto, é uma crítica feroz ao mundo contemporâneo. O mundo que o corpo é mudado por cirurgia, substância, máquinas, onde a tecnologia promete libertar, mas aprisiona, onde a ciência serve de interesse e poder e sem compaixão. É o símbolo do novo humano pós-moderno, hiperconectado, hipertreinado, hiperdestrutivo. Ele é o avatar da distopia russa que espalhou pelo mundo inteiro, sujeito a tocar a liberdade por uma identidade. Ele carrega o arquétipo do homem caído, aquele que envelheceu no caminho mais fácil, pagou caro. Lembra que muitos mitos prometeu, punido por roubar o fogo dos deuses, falso que vendeu sua alma por conhecimento. Frankenstein, a criação, se volta contra o Criador. Mas é um arquétipo atualizado do corpo modificado pela ciência. Rino também tenta parar, sempre fracassa. É uma repressão trágica. A tradição de personagens de Dostoiévski, que são escravos da sua própria psique. Ele é o ego moderno, a eterna luta do homem contra si mesmo. Só drama é o personagem que milhões querem se livrar de suas armaduras emocionais e traumas, sujeito ao que foram fundidos. Rino pode não ser apenas se chame de Loki, genialidade de Thanos ou carisma de Magneto, mas ele talvez é o humano dos vilões da Marvel. O homem que tentou vencer a força e perdeu tudo. O homem que queria ser livre, mas se tornou escravo de si próprio. Rino é Dostoiévski na carne e ferro, um grito silencioso do homem que aceitou ser máquina, agora aclama por uma alma, que é o reflexo brutal da sociedade que prefere força e compaixão. Nossa, complexo, né? Quanto que o Rino passou na sua vida, ele foi pela sede de poder, modificou seu corpo, modificou tudo, por causa da força nas nossas queridas linhas totalitárias, que vocês sabem que eu falo aqui, para virar um humano pós-moderno. O humano pós-moderno quer se enfiar partes mecânicas no corpo, quer se tornar um androide, mas ao mesmo tempo você vai perder o seu sentido humano. Ao você perder o sentido humano, onde você vai encontrar a sua razão, a sua emoção, seu carinho, seu respeito, seu clamor, onde você vai encontrar? Você vai ficar num mundo vazio? Segundo Nietzsche, que Nietzsche prega o vazio. O que o vazio faz? Faz você entrar, cair no meio das drogas, cair no alcoolismo, cair em coisas que é a sua destruição. O que o reino aconteceu? Ele ficou tão vazio que ele quer tirar a armadura, mas ele não consegue tirar essa armadura direito. Por quê? Ficou preso na alma, ficou preso na carne. Imagine você não poder se curar, você estar sempre com organismos metálicos no corpo, você não poder ter uma vida normal. É o que Rino sofre. É o sofrimento do humano pós-moderno. O humano pós-moderno só busca auxílio da tecnologia, mas esquece do carinho da família, esquece do carinho que a sociedade tinha que ter. Depois do Biohazard, o humano está cada vez mais vazio, está se modificando, está virando. Pensando que animal, que está virando furry, está virando uns absurdos aí que a gente nem pode comentar. Mas o que acontece? O humano está sem sentimentos. A sociedade foi desconstruída pela esquerda, pelo totalitarismo, se vocês verem. E esse totalitarismo deixou as pessoas na miséria humana, na miséria mental, na miséria espiritual. Muitos falam no amor, mas na verdade não é amor. É a emoção de uma rapidinha, de ter coisas momentâneas, casos à parte, você vai
você vai pensar, nossa, a minha vida está perfeita. A vida não está perfeita. A vida você vai deixar cada vez mais sozinha, cada vez mais vazio. E esse vazio, o que acontece? Já a solidão. A solidão, você vai acabar recorrendo a momentos trágicos. Rino tem toda a redenção, mas a redenção nunca conseguiu chegar, nunca conseguiu vir. Por quê? Por causa que a redenção é algo complexo. Você, para fazer a redenção, você tem que passar por muita dor. Você não pode atacar os outros, querer destruir os outros. Rino, muitas vezes, ele quer se livrar dessa dor, mas ele não conseguiu. Quantas vezes você quer se livrar dos seus karmas e dharmas que você tem? Tirar essa armadura de resistência que você tem? Poucas, mas quantas você já pensou que você tem que procurar? Deus e as divindades para fazer o caminho correto. Não ir para bruxaria, satanismo, coisa do tipo. Você só se torna uma pessoa vazia. Você só se torna uma pessoa sem coração, sem sentimentos, como todo mundo das linhas vermelhas são, sem coração, sem sentimentos. Aplaudem esse totalitarismo do Botil e de outros países, mas esquecem que todo mundo é pego. O mundo não é mais o mesmo. O mundo está cada vez mais corroído. Temos que pensar diante de uma sociedade totalitária como viver, como crescer. Então, pensem nisso, meus queridos anjos iluminados e caídos nerdolas. O quanto que a gente tem que mudar diante dessa. Lutar por uma sociedade que tem alma, tem amor, clamor a Deus e às divindades, clamor ao correto. Isso que a gente tem que pensar. Isso que a gente tem que agir. Jamais pisar um no outro, e sim compreender a si, compreender o outro. Que aí você se torna uma pessoa boa, ideal, para uma sociedade que está vazia e sem sentimento. Cresçam, mudem e se tornem pessoas boas. Não se esqueçam, aqui no canal é para você pensar. O outro canal que eu também fiz é para você pensar aí também do lado espiritual. Pensam, minha gente, isso aqui é o mundo que está corroído, o mundo que está sendo destruído a cada segundo, cada dia mais. Pensem cada vez mais que o que ele passou, que o reino passou, Dostoiévski falou. Então pensem nisso. Obrigado, meus queridos anjos iluminados decaídos.